Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar em nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler com vocês João capítulo 8, onde que vai falar sobre uma mulher que foi pega em adultério. Mas só que ao mesmo tempo, quando nós for ler esse texto, nós vamos ver que ao mesmo tempo que essa mulher foi pega em adultério para ser apedrejada, existia um plano do maligno para acabar com a vida de Jesus. E para acabar com a vida de Jesus, eles precisavam provar que Jesus ia quebrar, uma lei que foi escrita por Moisés. E aqui vamos ao texto para nós entendermos. Versículo 3 do capítulo 8 de João, vai estar escrito assim, Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles tentando ou para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, os acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, e começando pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Aqui nós vamos ver uma passagem bastante conhecida. Vai falar de uma mulher que foi acusada, que foi pega em adultério. Mas só que ali nós vamos ver que Jesus, ele sai do Monte das Oliveiras e vai para o templo. E ali ele começa a ensinar o povo, e ali ele ensinando o povo, chegam os fariseus e os escribas, tentando acusá-lo, tentando pegar ele, vamos dizer que na curva. Mas só que Jesus, ele continua escrevendo, e ali eles trazem aquela mulher e falam assim para Jesus: Mestre, os escribas e fariseus trouxeram a sua presença, versículo 3, a sua presença, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E ali eles começam, vamos dizer, a interrogar Jesus: Mestre, o que devemos fazer? O que o Senhor diz sobre isso? Na lei de Moisés está escrito que essas que forem pegas em adultério devem ser apedrejadas. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Oh, glória! Aqui nós vamos ver uma trama de Satanás. Aqui nós vamos ver, Jesus estivera como? Ensinando. Aqui nós vamos ver uma mulher que estivera como? Enganando. E aqui nós vamos ver os fariseus que estavam ali para acabar com a vida de ambos, da mulher e de Jesus. Mas só que Deus, ele tem um plano, e um plano perfeito para quebrar as armadilhas de Satanás. Portanto, que nós vamos enxergar que quando aqueles homens eles já chegam agarrados em uma lei, agarrado em algo para apanhar Jesus e automaticamente apedrejar aquela mulher. Mas só que Jesus, ele tem um plano perfeito para tirar toda essa vergonha. Aqui nós vamos ver Jesus falando para aqueles homens: aquele que não tem pecado, aquele que não tem nenhuma condenação entre si, que não tem nenhuma condenação a ti, atire a primeira pedra. Automaticamente nós vamos ver que a graça do Senhor Jesus, aqui nós vamos ver uma história de graça. Aqui nós vamos ver uma história aonde que Jesus, ele intercede por aquela mulher. Jesus, ele vem, aonde que não haveria mais uma escapatória. Jesus, ele vem aonde que não haveria mais uma solução para aquele problema. Porque imagine aquela mulher. Aquela mulher foi pega em um erro. Aquela mulher foi apanhada em um erro, aonde que pela lei, aqueles homens agarrados em uma lei, não tinha como ela escapar. E quantas são
os erros que nós cometemos lá atrás. E muitas das vezes fica na nossa cabeça, e agora, o que eu vou fazer? Não tem mais jeito. A sociedade olha e fala, acabou, já era. Você precisa ser condenado, você precisa ser acusado, porque muitas das vezes as pessoas estão olhando só o pecadão. Esquecem que existe o pecadinho. Jesus, ele não olha, ele não mede o pecado, porque a Bíblia vai dizer que não existe nem pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Ah, mas só que aquele homem, ele roubou um banco, ele fez pior, e eu só peguei uma caneta. Não, tudo é pecado. Não tem uma medição de quem pegou uma caneta ou de quem roubou um banco. E aqui nós vamos ver isso. Aqui nós vamos ver Jesus colocando, né, na igualdade, Jesus trazendo aqui, né, colocando na balança. E ele pega e fala assim, Jesus, quando aqueles homens trazem aquela mulher, colocam ela exposta. Aquela mulher aonde que eu imagino ela olhando e falando assim, agora, para onde que eu vou correr? Não tem como eu me defender, eu fui pega. Não tem como eu correr, estou aqui laçada por esses homens, vou ser apedrejada. Acabou, é o fim. E Jesus, ele me traz aqui para dizer para você que não é o fim. Jesus, ele me traz aqui para dizer para você que muitas das vezes você está encurralado, pensando que é o final, que acabou, que não tem mais jeito, mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está entrando agora na sua casa. Jesus, ele está entrando agora nesse problema aonde que você olha e fala, não tem mais perspectiva, acabou, é o fim. Jesus, ele está trazendo e falando assim, meu filho, a minha graça te basta. A minha graça agora entra na sua casa, entra na sua família, entra onde que você não consegue enxergar mais uma perspectiva de vida, porque aqui nós vamos ver, esta mulher não acredita mais. E se nós for enxergar, esses homens, eles vêm baseados em cima de uma lei aonde que Moisés, olha só o que vai dizer, e na lei, versículo 5, e na lei nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aqui nós vamos ver, esses homens é um plano de Satanás. Mas só que em nome do Senhor Jesus, o plano de Satanás, ele está caindo por terra agora. Porque nenhum maligno vai prevalecer, porque quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o céu, está ali o Mestre. Pensa na cena. O homem, aquele que tudo pode, Jesus, com roupa simples, ali ensinando, escrevendo na areia. Ele começa ali a escrever. E aquela mulher ali exposta, aqueles homens começam a dizer, esta foi pegada em adultério. Acabou, vamos apedrejá-la. Mas só que ali nós vamos ver essa mulher só como um peão, como uma arma para destruir Jesus. Porque olha só o que eles dizem. No versículo 5 ainda, eles falam assim, tu, pois, o que dizes? O que o Senhor tem a dizer? E ali Jesus, ele escrevendo na areia. Aqueles homens insistem. E aí, o que o mestre vai dizer? Estamos baseados na lei. O Senhor não é aquele que faz milagre. O Senhor não é aquele que tem todo entendimento. Agora eu começo a enxergar aqueles homens olhando e falando assim, vamos destruir aquele que todo mundo idolatra. Vamos destruir aquele que diz ser filho de Deus. E aqui Jesus, ele olha, escrevendo, se levanta a sua cabeça e diz, aquele que não tem pecado, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Glórias a Jesus. Aqui Jesus, ele pega e começa a dizer, não existe pecadinho e nem pecadão. Se vocês já cometeram algum... Ali nós vamos ver que aqueles homens, por a sua consciência, eles começam a largar as pedras. Agora fica ali naquele cenário. Um cenário onde que estavam com as pedras levantadas para apedrejar e dizer que acabou, que era o fim. Agora nós vamos ver só o barulho das pedras caindo. O barulho das pedras caindo, acabando ali, vamos dizer, a acusação que tinham contra aquela mulher e automaticamente o plano de Satanás sendo derrubado. Oh, Rabadaiaçu, oh, glórias! E muitas das vezes vem Satanás querendo te acusar, vem Satanás querendo expor a sua vergonha, mas o Pai está dizendo, sabe o que, meu filho? Calma, porque através da minha graça tem dupla honra.
Através de mim, olha para mim, aquela mulher, imagine aquela mulher olhando para Jesus, olha só o que o texto vai dizer. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, começando dos mais velhos. E aqui nós vamos ver que automaticamente aqueles homens saem. E quando aqueles homens saem, nós vamos ver que só fica a mulher e Jesus. Uma mulher que estava sem esperança. Uma mulher que estava sem ter para onde correr. Uma mulher que estava sendo acusada. Foi pega em um adultério. Uma mulher que não tinha mais uma perspectiva de vida porque cometeu um delito atrás, lá no passado. Ela olha e vê a graça do Senhor Jesus sobre ela. Nenhuma condenação há para aqueles que estão diante de Cristo Jesus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão diante do Mestre. Agora nós vamos ver uma mulher caída, uma mulher totalmente exposta, mas só que está diante do Rei, do Mestre. E Jesus conversa com aquela mulher, olha só o que ele diz. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele pergunta. E aquela mulher responde. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus e Jesus nos dá uma oportunidade de continuar, vá e não peques mais. Ei, Jesus agora está te chamando para um íntimo. Jesus está te chamando para se achegar para mais perto dele. E está dizendo assim, ei meu filho, se achegue para perto de mim, porque todas as suas condenações hoje cairão por terra. E muitas das vezes Satanás está te acusando, Satanás tem um plano que parece ser perfeito, mas Jesus, ele já escreveu toda a história. Agora nós vamos ver uma mulher que olha para a esquerda, para a direita e não vê mais nenhum acusador. Não vê nenhuma pedra sendo apontada para ela. Não vê mais nada que pode te acusar. Agora nós vamos ver aqueles que queriam matar Jesus e aquela mulher com acusações em cima de uma lei, sendo agora voltando para trás. Agora Jesus, ele começa a vencer aquela batalha onde que não tinha mais jeito. Jesus, ele tem um plano perfeito para a sua batalha. Jesus, ele tem um plano perfeito para aqueles que te acusam. Jesus tem um plano perfeito para o pecado. Porque Jesus, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como o único e grande Salvador, tudo aquilo que ficou para trás, Jesus começa a quebrar. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora nós começamos a enxergar uma mulher no chão, sem ninguém para acusá-la, mas só que ao mesmo tempo a mente dela ainda está lá. Imagine a cena, essa mulher pensando, agora ele vai querer que eu peça desculpa, agora Jesus vai querer que eu peça, que desculpa, não foi o meu intuito, eu não queria fazer isso. Não, Jesus, ele olha para ela e fala assim, mulher, cadê aqueles acusadores? Cadê aqueles que te acusavam? Cadê aqueles que queriam te apedrejar? E aquela mulher olha para Jesus e fala assim, não está aqui. E Jesus olha para ela e fala assim, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ei, meu irmão, a partir do momento que nós decidimos não cometer mais os mesmos erros, Jesus, ele entra com providência.
Jesus ele entra com providência na causa. Jesus ele entra com providência na situação. E muitas das vezes você pode estar sendo julgado. Muitas das vezes você pode até estar sendo condenado por uma justiça, por uns delitos que você cometeu lá atrás. Mas Jesus hoje ele está dizendo, sabe o quê? Hoje eu quebro as cadeias. Hoje eu quebro a sentença. Hoje eu quebro aquilo que o homem te condenou. Hoje eu estou quebrando. Mas tem um detalhe. Vá e não peques mais. Jesus ele está no controle. Agora uma mulher que estava sem perspectiva de vida, uma mulher que não tinha esperança, uma mulher que estava abraçada pelo caos, agora neste momento está se levantando, está se reerguendo e Jesus está olhando para ela e dizendo, nem eu tampouco, mas vá e não peque mais. Ei, Jesus agora ele quebra toda a armadilha de Satanás, toda a obra do maligno. Jesus agora neste momento está quebrando em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, fique com esta palavra. Vá e não peques mais. Muitas das vezes parece, assim como aquela mulher no meio ali em pé e com a vergonha exposta, não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas Jesus ele entra agora neste momento para dizer para você que assim como aquela mulher que achou que não tinha mais jeito, assim como aquela mulher que achou que não tinha mais saída, Jesus agora neste momento está dizendo, nas causas impossíveis eu entro. Aonde que o homem não vê solução, eu entro. Aonde que aquela mulher não tinha mais perspectiva de vida, vou morrer, vou ser apedrejada, eu entro. E Jesus ele te convida para chegar para mais perto. Automaticamente, quando você aceita Jesus como único e grande Salvador, Jesus ele diz assim, ó, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ei, Jesus ele está para te abraçar. Jesus ele está para te abraçar de uma forma totalmente diferenciada. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vá e não peques mais. Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus.